Tá bom, pessoal, então participem, interajam com o autor e perguntem tudo o que quiser aqui. Então, para começar, eu peço por gentileza uma salva de palmas e que vem aqui no palco, Rafael Dracon, por favor. Está no nosso convidado. Rafael, primeiramente, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito esse convite e ter vindo falar com o pessoal aqui da Nerd Expo. Veio hoje lá do Rio de Janeiro, acabou de chegar aqui em Blumenau, foi só o tempo de passar no hotel rapidinho e vir para cá. Então vamos aproveitar a presença do autor que está aqui e tirar toda e qualquer dúvida, toda e qualquer questão. Rafael, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Eu vou fazer umas 2, 3 perguntinhas e depois, quem quiser, levanta o braço, o microfone vai para vocês. A ideia é que vocês conversem com o autor. Beleza? Beleza. Obrigado, pessoal, pela presença. Vocês são muito carinhosos. Como ele disse aqui, ele pode perguntar tudo, não sei o que significa isso tudo, mas pode perguntar. E, mais uma vez, obrigado tanto a vocês quanto a Livraria Curitiba por essa parceria boa aqui nesse evento. Opa, nós aqui agradecemos a gentileza de ter vindo aqui falar com o pessoal, falar com a galera. Bom, vamos lá. Nós vamos ter entre 40 minutos a 1 hora de duração. Vou fazer umas perguntinhas e depois vocês perguntem tudo o que quiser para ele aqui. Sobre o livro, sobre carreira, enfim, está passando um perfil dele aqui no telão. A gente sabe, Rafael, que o mercado de livros é um mercado que são difíceis das pessoas fazerem bastante sucesso. Para quem é do meio livreiro, um livro, quando vende muito, quando faz muito sucesso, vende cerca de 30, 40 mil exemplares. O teu livro, Dragões de Éter, já vendeu quantos? Está em 150, 200, quantas unidades? 200 mil. 200 mil. 200 mil exemplares. A que você atribui esse sucesso, essa repercussão tão grande? Então, quando um escritor vai fazer uma história, ele tem 3 elementos. Ele tem o logos, que é a forma, ele tem o pathos, que é o conflito, e ele tem um terceiro elemento que se chama ethos, que é o mais difícil do escritor iniciante compreender. O ethos é a ética que você tem que ter com a tua história, mas não no sentido de você ter que passar uma moral, um final feliz, ou uma lição nesse sentido, mas é no sentido de você acreditar no que você está contando. Eu acredito nisso também, né, para o sucesso dessa obra. Eu fui escrever Dragões de Éter porque eu queria resgatar o que a minha geração sentia ao assistir ao Caverna do Dragão. Era uma coisa que marcou muito a nossa geração. Quem assistiu aí? Dá um abraço. Olha que coisa linda. E também eu tinha um apreço muito grande pela forma como a série Final Fantasy havia me mostrado a fantasia, com aquela poesia com que eles utilizavam. Eu nunca tinha visto na literatura algo que utilizasse daquela maneira a fantasia, como uma metáfora poética de situações que a gente passa no nosso dia a dia. Então, eu quis resgatar isso. Foi por isso que tem os contos de fada, que resgatam aquele sentimento que a gente tinha na infância, que era como a gente ia ver o Caverna do Dragão. E essas referências, eu acredito que elas são reconhecidas pelos leitores. Assim como os autores de hoje em dia, que estão fazendo sucesso, possuem muito enraizado na verdade. Os que não, acabam meio que natimortos, eles já nascem e morrem no mercado que a cada dia lança um livro por dia. É verdade. Para quem está escrevendo, ou para quem deseja escrever um livro, é comum que você ouve não das editoras, às vezes de livrarias, mas é parte do processo. Qual é a recomendação que você dá para a moçada que pretende escrever ou que está escrevendo um livro? Ouvir não, você vai escutar todo mundo, né? Até da tua mãe, não tem jeito. E o difícil não é ouvir o terceiro não e continuar, sabe? O difícil é ouvir o 15º não e continuar. Só que é necessário, são milhares querendo uma vaga, e hoje em dia todo mundo quer ser um escritor. E de repente, com o sucesso da J.K. Rowling, o sucesso do George Martin, esses autores se tornaram celebridades. Ser escritor virou uma coisa de celebridade também, em certo ponto. E tem pessoas que buscam isso, às vezes mais por esse status do que exatamente pelo amor à literatura. Então isso proliferou muito grande. Só que, é como você estava perguntando, se existem muitos nãos, esses nãos também é o que te torna mais forte, né? Porque
você evolui pelo amor ou pela dor, e normalmente é na dor que você vai receber as provações. E quanto mais você continua, melhor você se torna e se prepara para não apenas para o momento em que você tiver a responsabilidade de estar lá, porque é uma grande responsabilidade você estar diante de uma grande editora, como também você se prepara como artista, como um ser humano, isso tudo faz parte de você. Pessoal, só para falar aqui um pouco do bastidor, a gente está meio Oliveira, já viu de vários autores, né, dificuldade no começo da carreira. Eu tenho um cara aí que vocês devem conhecer, que é o André Bianco, escreve livros. Meu brother. Escreve livros na área de terror. Quando começa ele pegou o dinheiro do FGTS dele, saiu da empresa para postar um livro, ia em livraria para botar a obra lá na loja, fez um grande trabalho, um grande empenho. Então, assim, se alguém está escrevendo um desejo de escrever, vai em frente, tá? Acredita no teu projeto, porque senão ele não acontece, né? Todo escritor que chegou lá teve uma história louca para fazer, que ele arriscou tudo, tinha tudo para dar errado. O André foi assim, realmente, ele era um atendente de telemarketing, e aí ele foi demitido, ele pegou o dinheiro da FGTS e ele tinha que escolher. Ou ele dava entrada num apartamento, ou ele publicava uma história sobre 7 vampiros portugueses com superpoderes mágicos que acordavam no Brasil. Só que ele casou com a única mulher do mundo que diria para ele, se é o seu sonho, então ok. E aí o André ficou com 1000 livros na sala dele, ele foi de livraria em livraria ali. Nas primeiras 2 semanas ele não vendeu nenhum exemplar. Tanto que ele fala, assim, na terceira semana ele já estava procurando a ponte que ele ia se jogar, porque São Paulo tem muitas pontes, ele pode escolher. E aí ele recebeu o primeiro pedido, manda mais 10 livros, manda mais 5 livros. E assim foi. E aconteceu que uma daquelas livrarias era da família Vasconcelos, que estava abrindo a editora Novo Século. E aí chamou ele para conversar, e foi o primeiro livro da Novo Século no Brasil. Mas assim, quando você conhece a história de cada autor, você pegar a minha história, da Thalita Rebouças, do André Bianco, do Eduardo Spohr, da Carolina Munhoz, todo mundo teve sempre um plano que tinha tudo para dar errado e deu certo porque era a aprovação. É isso aí, é isso aí. Bom, gente, a partir de agora eu queria que vocês conversem com ele, perguntem tudo o que quiserem. Só levantar o braço, levanta aí para levar o microfone para vocês. Né? Ali do lado. Levanta bem alto o braço para a gente te encontrar. Aqui na frente. Ó. Pronto. Vai chegar o microfone para você aí. Diga lá o teu nome e a sua pergunta. Lembrando também que aqui a gente está gravando o nosso podcast, cara. Então, tudo que a gente está fazendo aqui vai estar publicado também no site da Nerd Expo depois. Então, é importante que vocês falem no microfone, beleza? Então, e quem quiser só erga a mão, já está distribuindo o númerozinho e a gente chama você na hora. Vai lá, diga o seu nome e a sua pergunta. Oi, meu nome é Ana Gabriela e eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ainda vai acabar saindo hoje, que é sobre o 4º livro do Dragão de Éden. Se já está começando a ser escrito, se tem alguma história que possa ser contada pra gente, se tem alguma previsão de ser lançado já. Essa é uma pergunta que se repete, sim. E é justificável, eu entendo. Então, o quarto livro, ele é todo estruturado. Que eu tenho um caderno que eu comecei a escrever desde os 16 anos, que ele é a Bíblia do Dragon Jet, ele tem tudo, né? Tudo, de tudo. Então ele é todo estruturado, ele não está pronto e ele não tem previsão porque eu assinei com a editora Leia uma outra série que eu estou entregando daqui a 2 semanas. Então provavelmente sai esse ano ainda. E aí quando sair você vai entender, você vai me perdoar por esse vácuo de tempo. Mas vai acontecer, 5 anos depois do final que você viu. Beleza. Só lembrando que a editora Leia hoje é uma das grandes editoras do Brasil. É uma das grandes aí que você encontra em todas as livrarias, né? Vai lá, pergunta, só levantar o braço, o microfone vai até você. Só levantar o braço. Levanta o braço, sem medo, sem vergonha. Opa! Aproveita que o autor está aqui. Lá vai a corrida. Vai lá atrás do microfone. Não! Diga lá seu nome e sua pergunta. Olá, meu nome é Johan, a gente já conversou antes. Partindo um pouco, uma parte um pouco online, como é que surgiu, assim, foi teu primeiro contato, como tu começou a participar do Rapadura Cast? Do Rapadura Cast. Alguns de vocês conhecem o Rapadura Cast?
Hoje é o podcast mais famoso de cinema, exatamente sobre cinema e séries de TV da internet. E foi através de um contato, na verdade, com a Carolina Munhoz, que é a minha mulher. Ela é do Potterish, né, autora lá da Fantasy também. E a Carol, ela foi convidada para participar do podcast sobre o último Harry Potter, de uma trilogia de filmes. E nesse processo acabou que ela comentou sobre como é que eu sempre escutava ele, com o Jurandir Filho, com o Maurício Saldanha, e eles marcaram de eu fazer uma participação. Só que o podcast ficou muito grande, e aí teve que virar um podcast principal. Então eu tive que gravar um outro plus com ele. Então já foram 2 participações. E aí o pessoal gostou, pediu mais uma, foram 3, 4. Hoje eu estou sendo explorado e resolvi entrar para a equipe de uma vez e ficar lá de ver até agora. Beleza. Vai lá, pergunta, aproveita. Só um minutinho, tô chegando aí. Isso aí. Aproveita o tempo, pergunta tudo o que quiser. Vou emagrecer tanto hoje aqui. Diga lá seu nome e sua questão. Tudo bem? Meu nome é Andrioli. Rafael, o primeiro contato que eu tive com o seu trabalho foi com Recrudescência, né, que você escreveu para acho que é um conto de Tormenta, né? Eu queria saber qual que é a importância para o início da sua carreira desse tipo de trabalho, assim, com universos criados por outras pessoas, né? Tá. Só num evento desse alguém ia falar que leu Recrudescência, né? Que é um conto, é uma fanfic quase, né? Mas na verdade foi o primeiro conto de Tormenta feito sem ser pelo pessoal oficial, né? Sem ser pelo Trevisan, o Caçaro, o Saladino. Realmente foi muito importante pelo exercício. Eu era coordenador da lista Tormenta. Inclusive, eu queria ter escrito o primeiro livro de Tormenta. E eu fui falar com o Marcelo Del Débio na época, que ele tinha a Diamond, ele publicava uns romances. Eu fui falar com ele que eu tinha mestrado um Play by Mail, que é aquelas campanhas online. Eu tinha mestrado 1 ano, uma campanha com início, meio e fim de Tormenta, e eu queria romancear. E aí ele virou para mim, eu queria saber se havia interesse da editora, tal. E aí o Marcelo Del Débio falou para mim: cara, você não pode virar para mim e perguntar se eu tenho interesse num livro sobre Tormenta seu. Você tem que escrever o livro e me oferecer. E aí eu fiz o livro, eu comecei a fazer. Na página 200, eu fui no Encontro Internacional de RPG, eu encontrei o Trevisan. E aí eu falei com o Trevisan, falei com o Del Débio e contei isso que eu estou te contando agora. E aí o Trevisan falou pra mim: cara, é uma puta irresponsabilidade do Del Débio de falar isso, porque realmente, antes de escrever um romance, você tem que perguntar pra gente. E só quem pode autorizar sou eu, o Caçaro e o Trevisan. Eu tinha 200 páginas escritas. Aí aquilo bateu de uma maneira que eu falei: cara, eu vou desistir desse negócio que está me dando muita dor de cabeça já, não tinha mais energia para continuar naquele sentido. Eu falei: eu vou escrever um romance que eu não precise pedir autorização para ninguém. E aí que eu veio esse lado. Eu vou resgatar o que a minha geração sentiu ao assistir Caverna do Dragão. E aí, olha como é que é a vida. Se eu tivesse desistido completamente, ou se eu tivesse insistido, se eu não tivesse entendido os sinais, a gente teria perdido 2 coisas. Uma, eu não teria hoje Dragões de Éter aqui. E 2, nós não teríamos, talvez, se eu tivesse estreado como autor de Tormenta, a gente não teria talvez o grande autor que é Leonel Caldela, que inclusive eu estou publicando mês que vem, do Código Élfico. Então é como o mundo dá volta. Beleza, onde é que está o microfone lá? Seu nome e sua pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Jaqueline. Eu gostaria de saber em quais autores nacionais e internacionais que tu se inspiras para escrever, e também como é que tu procura se comunicar com o teu público. Claro. Então, eu aprendi lendo contos de fadas, né, que a minha mãe me dizia, tanto que ele faz muita referência ao Dragões de Éter, a isso. Mas eu lembro que Monteiro Lobato e Pedro Bandeira foram pessoas que me ensinaram a ler, né? Tanto que, quando eu conheci Pedro Bandeira, foi lá na feira de Ribeirão Preto, foi um momento muito emocionante. E eu lembro que a feira arrumou uma maneira de me levar até onde ele estava palestrando, já tinham avisado a ele. E quando eu fui falar com ele, a gente não tem essa coisa de ídolo, de famoso, assim, da gente ficar nervoso, né? Mas quando eu fiquei de frente de Pedro Bandeira, eu virei uma criança, eu só conseguia chamar ele de mestre, né? Eu olhava ele de baixo para cima como se eu fosse uma criança. Ali, e vinha todas essas coisas na cabeça. E o Pedro, eu não sei se vocês já viram alguma palestra do Pedro Bandeira, ele é um senhor muito enérgico, né? Muito bem-humorado.
ele lá, aquele bigodão estilo Mario Bros, sabe? Aquele jeitão lá. E aí ele veio e me pegou aqui pelo pescoço, né, assim, e falou: e aí, meu filho, como é que estão as coisas? Ele falou: o livro está indo bem? E aí eu falei: ô mestre, graças a Deus está indo bem. Aí ele falou: ah, que bom, porque eu gosto de saber como é que estão os meus meninos. E aí eu lembro que depois, quando eu postei para os leitores no blog, que quando eu postei a foto, eu até lembro que eu coloquei embaixo que você sabe que o momento da sua vida é especial quando você autografa o seu livro com um cara que te ensinou a ler. Foi muito marcante. E agora, já na adolescência, esse gosto pela fantasia eu tomei muito com o Robert Howard, que é o criador do Conan, o Bárbaro, né? O Stephen King é uma grande influência para os escritores dessa geração atual. E o George Martin também é muito forte, tanto que o Neil Gaiman e o George Martin, tanto que eu batalhei 1 ano e meio para a Leia Brasil publicar a Guerra dos Tronos aqui no Brasil. E dos brasileiros, o Capitães da Areia, eu considero o melhor livro brasileiro que eu li. Que eu lembro, foi o primeiro livro que eu li sem professora, primeiro livro brasileiro que eu li sem professora mandar, sem nada desse tipo. E é muito forte a memória desse livro na minha cabeça, tanto que eu me recuso a lê-lo novamente, porque eu quero que o livro seja sempre tão bom quanto eu tenho ele na minha cabeça. E aí, às vezes, você sabe quando você pega ali o Super Mario Bros, já que a gente está falando Super Mario Bros, lembra que hoje a gente tem PlayStation 3, vai sair o PlayStation 4, a gente tem God of War, entendeu? Aí, quando você pega o Super Mario, lembra, o gráfico já não é tão legal quanto era naquela época, lembra? Mas você, quando tem aquela memória emocional, ela é mais forte do que quando você pega hoje em dia. Então é por causa disso, eu prefiro manter essa memória emocional nesse dia. Só lembrando aí, o Pedro Bandeira já fez evento no grupo Livrarias Curitiba, Livrarias Catarinense. Pô, e é uma honra ouvir um negócio desse, né? Puxa! Bom, e a indicação que você fez do Martin para a editora, hoje como é que a editora Leia agradece a indicação de um autor desse? Eles me deram um selo editorial, né? Que é a Fantasy Casa da Palavra. Que aconteceu, levou 1 ano e meio, foi isso. Foi 1 ano e meio para convencer a editora de que eles tinham que apostar nesse autor, tanto que eles compraram Guerra dos Tronos muito barato, né, a Leia, porque ninguém sabia que era Guerra dos Tronos. E aí a série estourou. E aí ficou até famoso lá na editora o dia que eu sentei com a menina que na época era responsável pelos direitos autorais da Leia. E eu lembro que eu falei para ela: olha só, se você publicar esse livro com uma outra capa que não seja a capa americana, porque ela não fala com o público brasileiro, tanto que a gente tem aqui as capas francesas do Marc Simonetti. Falei: esse livro vai se tornar, daqui a 1 ano, o que hoje no nosso mercado editorial é o Crepúsculo, só que no bom sentido. A menina riu na minha cara e falou pra mim: nem tanto, mas vai se sair bem. Você saiu muito bem. Hoje ela não está mais lá, mas a Guerra dos Tronos continua. Vamos lá, perguntas, levanta o braço, cadê o microfone? Vai lá, seu nome é a questão? Meu nome é Vilton, do site Os Literatos. E a pergunta que eu queria fazer é: como tu vê a importância dos sites literários, dos blogs literários, para os escritores brasileiros hoje? Claro. Até eu citei isso na última entrevista que eu dei para algum jornal, acho que foi Diário, não lembro, São José do Rio Preto. A última entrevista eles me fizeram uma pergunta exatamente parecida, que até o Paulo Coelho retuitou a minha frase, por causa dele também entender, ele também concorda com essa ideologia, de que o que acontece? A crítica, ela começou a querer sempre dizer, em um determinado momento, o que era literatura. Então, ela começou a definir, fazer as resenhas e falar só do que ela considerava uma alta literatura, em detrimento de uma literatura de entretenimento, ou sei lá como ela quisesse atribuir ao que ela achasse que era menor. Então, daqui a pouco, tudo que o público gostava, para ela era irrelevante. Então, assim, se ela falar: eu gosto de Nicholas Sparks, não, isso não é literatura, é relevante. Eu gosto de Dan Brown, não. Mas eu gosto de Stephen King, não. Assim, você tem que ler isso aqui. Só que em um determinado momento, tudo para ela era irrelevante, que a crítica passou a ser irrelevante para os leitores. Então o que aconteceu? Explodiram os blogs literários, porque era o leitor falando do que ele queria ler, com quem queria ler aquilo.
Então, é óbvio que isso ia acontecer. Eu tinha um texto na coluna do Sedentário Imperativo que eu falava sobre isso, que os blogs literários iam explodir, e não deu outra. Essa importância acabou gerando uma maior democratização da leitura, porque senão era uma segregação de algo que já era segmentado, né? A literatura no Brasil é algo que hoje a gente expande cada vez mais. Nunca se leu tanto nesse país, apesar de você vai encontrar discursos que hoje o jovem não lê. Não, nunca se leu tanto nesse país, e quem diz isso não tem acompanhado eventos desse tipo, ou os eventos que a gente tem feito aí fora. Você pega a lista de best-sellers, literatura fantástica domina aquilo ali. Então, tem que ser respeitado, e hoje a imprensa já notou que isso existe, e grande parte dessa notoriedade é devido à explosão dos blogs literários. Só complementando aqui, ó, você falou do Paulo Coelho. Em novembro, agora a gente fez um bate-papo virtual com ele, lá na casa dele, da Genebra, na Suíça, com os leitores. Tinha 2.400 pessoas perguntando para o cara, e ele falou um negócio. Ele falou: prestem muita atenção nos nerds. Esses caras são atuais e futuros leitores do Brasil. E aí ele deu uma entrevista para o pessoal do Jovem Nerd lá de Curitiba e bombou esse negócio. É isso, o Paulo, a Carolina Munhoz, ela teve com ele lá. E aí o Paulo perguntou para ela, na verdade, quando ela encontrou com ele lá, ela achou que é o meu ídolo, eu vou perguntar um monte de coisa para ele. Foi o contrário, o Paulo encheu ela de perguntas, porque ele queria saber como ele se comunicava com o jovem hoje em dia. E aí ele falou: dá uma entrevista para MTV. E aí a Carolina falou: não, MTV já morreu, você tem que dar entrevista para o Jovem Nerd. E aí ele: como é que eu faço isso? Ela falou: pô, você não conhece o Eduardo Esporro? Você fala com ele. Assim que ele foi entrar em contato com o Jovem Nerd. E aí ele ainda quis saber de várias coisas que para o universo jovem que ele não conseguia compreender. Ele perguntou para a Carol, por exemplo, o que é nerd? Aí tá, mas o que é geek? O que é Simple Plan? Coisa desse tipo. Vamos lá, gente, perguntas? Levanta o braço aí. Levanta o braço, aproveita, tira toda e qualquer dúvida aí. Vamos lá. Lá atrás. Vamos lá. Ó, você está me cumprimentando aqui, eu falo Nicholas Sparks. Também já fizemos eventos com Nicholas Sparks. Tu conhece todo mundo, né, cara? A Edison Doe, que me acompanhou numa turnê, fez 3 eventos com a gente. E a Edison é a escritora mais shine, né, que eles falam lá, mais fofa que vocês já podem conhecer na vida. A maneira, ontem a gente estava trocando mensagem, ela é muito amorosa, né? E ela amou o Brasil, ela até começou a vir apartamento aqui para ver se... Opa! Ela não... Quem está com o microfone? Diga lá, seu nome e sua pergunta. Olá, boa tarde. Me chamo Carlos e eu gostaria de saber como é que chega assim a inspiração para você geralmente. Ou tu acorda de manhã assim com uma ideia, um sonho e você começa a escrever, ou faz um trabalho de pesquisa. Com certeza o trabalho de pesquisa deve ser feito depois, mas... tem um mito em cima disso, né? Deixa eu só complementar, Rafael, quanto por cento é de inspiração e quanto é de transpiração? Então, porque tem esse mito do... Você só escreve por inspiração ou você escreve por transpiração, que é no sentido que você senta lá e faz o seu trabalho independente disso. O que acontece? A coisa do bloqueio de escritor, isso não existe, tá? Com o escritor profissional, pelo menos, não existe. Existe com o escritor amador, que é o escritor que ama o que faz, mas não é profissional disso. Porque é como perguntaram para o Alan Moore uma vez: você já teve bloqueio de escritor? Que ele falou: não, bloqueio de escritor é para escritor que não tem que pagar a conta. E é verdade, porque você pega um publicitário, o cara tem que criar uma ideia para ele apresentar no dia seguinte. Ele não pode: não, estou com bloqueio, não tive ideia nenhuma apresentar para o cliente. Não existe. O escritor profissional que vive disso também não tem isso. E esse processo escrever é uma profissão, apesar de às vezes não parecer, mas é uma profissão. E você tem que sentar lá todo dia, em tantas horas, e você tem que fazer o seu trabalho. Mesmo que, se num dia você escreva 10 páginas, mas no outro você escreva 3, mas você sentou ali e fez as suas 3 páginas no teu horário de trabalho. Então você não pode faltar no teu trabalho da mesma maneira que um enfermeiro não pode faltar no trabalho dele. Você tem que ir lá e cumprir a tua meta. Então, existe um escritor, o Somerset, que uma vez perguntaram para ele: você só escreve quando a musa vem, ou você escreve sempre todos os dias, né, no mesmo horário? E ele falou para o repórter: eu só escrevo quando a musa vem. Felizmente ela me vem às 7 horas da manhã, todos os dias em ponto.
Esse é o raciocínio do instrutor profissional. Porque hoje as referências, a gente tem tanta referência que é difícil, o difícil é selecionar. Antigamente a dificuldade era se ter acesso à informação. Hoje em dia a gente tem informação demais. Então, você dizer que você não tem inspiração, assim, você está escrevendo uma história de guerra, eu não estou sem inspiração. Cara, tu tem Call of Duty, tu tem Band of Brothers, você tem tantas coisas que você pode consumir para te inspirar, para te levar para aquele universo. Então, não existe justificativa para você não fazer o seu trabalho como um escritor profissional. Deixa eu perguntar, Rafael, quanto tempo demora para ficar pronto o livro? Vou começar a história até ele chegar na livraria. Você está falando incluindo o processo de pesquisa ou só escrevendo? O processo de pesquisa, escrever, editar e colocar na loja. Tá. Que assim, no meu caso, pelo menos, eu faço... Não hoje eu não tenho mais vida, né? Porque eu virei editor também. Mas quando eu era só escritor, eu trabalhava de segunda a sexta. E eu fazia 10 páginas por dia, o que equivale a entre 4 e 8 horas de trabalho. 10 páginas por dia, de segunda a sexta, sendo que se eu falhasse um dia, eu teria que complementar no final de semana, né? Tinha que tirar um dia. Dão 50 páginas por semana. Então, 100 páginas em 2 semanas, 200 páginas por mês. 400 páginas, 600 páginas em 3 meses. Dá para escrever um Dragon Age. É matemática. Agora, a parte de pesquisa, aí sim, é isso que demora um ano, que faz você vê o autor falando. O livro que eu vou entregar para ler daqui a 2 semanas, eu estou 1 ano e meio fazendo, né? Essa parte que demora mais, lapidar o texto, ir atrás, mas ainda é muito mais rápido do que era para o Stephen King, por exemplo, na época dele, que ele tinha que ir numa biblioteca. Hoje em dia, com o Google, você tem acesso a tanta informação ali que é difícil até filtrar o que é correto e o que não é relevante. Perguntas? Diga lá seu nome, sua questão. Eu sou a Ellen, boa tarde.